O que é o medo? O medo é uma emoção natural que todos os seres humanos vão enfrentar em algum momento de suas vidas. É uma resposta psicológica e também fisiológica a uma ameaça. Essa ameaça pode ser física ou imaginária. Isso é o medo. Nessa série nós vamos falar sobre o medo. Quais as dificuldades que o medo pode trazer na sua vida e na sua caminhada cristã. Nós veremos que, à luz da Bíblia, homens e mulheres de Deus venceram o medo, conquistaram o seu propósito diante do Senhor. Homens e mulheres que entenderam que o medo, ele é suscetível a todas as pessoas, mas o medo, ele não pode nos paralisar. E eles avançaram, depositando a sua fé em Cristo Jesus, em Deus, e conquistaram o seu propósito. Daniel, ele tinha todos os motivos para ter medo. Ele foi levado cativo da sua terra para uma terra onde ele não tinha domínio sobre nada e era tratado como um escravo. Porém, ele entendia que o Deus que ele servia era poderoso para permanecer com a cultura dentro do coração dele e, através da vida dele, estabelecer uma cultura naquele ambiente totalmente hostil. Daniel viveu os propósitos de Deus na vida dele e não deixou que o medo paralisasse. Eliseu foi chamado por Elias apenas com um gesto de receber uma capa sobre ti e essa capa retirada, e Elias seguir o seu caminho. Eliseu, entendendo o ato profético, ele queimou as carroças, ele matou os seus bois e ele seguiu ao Senhor, e foi um homem poderoso na presença de Deus, manifestando o propósito do Senhor na vida dele. Esther foi uma jovem usada por Deus para livrar o seu povo diante de uma armadilha feita pelo inimigo. Deus está chamando mulheres virtuosas, mulheres que não têm medo da afronta do inimigo, mas permanecem firmes diante do propósito do Senhor, colocando o medo de lado, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, na sua casa, para que a sua família seja abençoada. João Batista é aquele em que preparou o caminho para que Jesus Cristo pudesse manifestar os sinais, as maravilhas e estabelecer a salvação através da sua entrega na cruz. João Batista poderia ter medo de várias situações, de estar no deserto, de ser afrontado, de estar em um ambiente hostil, mas ele não deixou que o medo tomasse um lugar no seu coração, e ele, com impetuosidade, com autoridade, pregou o evangelho, o arrependimento a todo aquele que precisa de arrependimento, e preparou um caminho para o Senhor, com ousadia e autoridade. Paulo teve um encontro com Jesus, teve o seu destino mudado através de encontrar com o seu Salvador. Paulo passou por várias adversidades, abandono de amigos, navegações que naufragaram, foi preso, foi perseguido, foi açoitado, mas em nenhum momento ele deixou que o seu medo te impedisse de manifestar o chamado que o Senhor tinha na vida dele, de fazer discípulos e estabelecer o reino do Senhor. Você está na série Vencendo o Medo. Que orava 3 vezes por dia sobre aquele ambiente em que ele estava inserido, virado lá para Jerusalém. Jerusalém está lá, não estou vendo, mas eu sei que está lá. Então ele virava para aquele lugar e ele orava 3 vezes por dia. Deus está te pedindo hoje para virar para a sua família e você interceder pela sua família. Deus está te chamando hoje para ser aquele que é um intercessor dessa cidade aqui. Aquele que não vai com aqueles que estão fazendo, mas aquele que já entendeu o chamado que tem e estabelece uma rotina de glorificar o nome do Senhor através da oração. Busca discernimento de Deus para o que é necessário para moldar um novo caráter nesse ambiente que está inserido, e agora você vai orar em favor dessa cidade, em favor da sua vida, em favor daqueles que você ama, em favor daqueles que estão perdidos, em favor daquele que necessita de salvação. Então foi estabelecido um decreto, ninguém mais pode fazer oração a não ser o rei. Tudo o que você for orar agora tem que ser direcionado ao rei. Só que existia um rei na vida de Daniel que estava acima de qualquer rei estabelecido nessa terra. E ele orava em favor deste rei. Só que sempre vão ter aqueles que vão olhar para você e vão querer se prejudicar de alguma forma. Não querendo pregar aqui a teologia do sabor de mel, mas nós sempre teremos inimigos ao nosso redor. Pessoas influenciadas por Satanás que vão tentar minar a nossa família, vão tentar minar a nossa condição emocional, vão tentar minar os nossos relacionamentos, porque elas estão sendo influenciadas pelo inimigo e às vezes elas nem sabem. E teve um ali que falou: rei, Daniel está orando lá, mas não está orando por você não. O rei manda chamar Daniel e Daniel agora é preso e é lançado naquela cova. Porém, um anjo do Senhor, ele estava com Daniel
dentro da cova. O que eu quero dizer para você hoje é que Deus ele é poderoso para te livrar das situações difíceis que você pode passar nessa terra. Mas Ele também é poderoso para estar com você diante de toda situação difícil que você passar na sua vida. Às vezes Ele não vai te impedir de passar por uma tribulação, por uma afronta, por uma dificuldade, mas Ele vai estar com você nesse ambiente, te dando discernimento, te dando entendimento, te dando a condição de avaliar a situação e fazer com que o nome dele seja glorificado dentro deste lugar difícil que você está passando, assim como Daniel passou. Então não importa se estão arquitetando contra mim, não importa se estão falando mal contra mim, não importa se estão querendo me ver pelas costas, não importa o que estão fazendo contra mim, o que importa é que eu estou estabelecido sobre a rocha, e a rocha que eu estou estabelecida é inabalável. O nome dessa rocha é Cristo Jesus, e Ele já venceu todas as adversidades que o homem pode passar. Ele viveu, Ele foi traído, Ele foi abandonado pelos seus amigos, Ele caminhou sozinho, Ele carregou uma cruz que era minha e era sua. Ele estava em um ambiente, o ambiente não era propício e todos queriam ver Ele ali pelas costas, mas Ele permaneceu estabelecendo aquilo que Ele foi chamado para estabelecer. E Deus quer isso da gente nesses dias. Não quer que nós venhamos ser apáticos ou que nós venhamos buscar aquilo que, é isso aqui que eu quero para mim hoje, então é só essa porção que eu quero, então é só isso que eu vou fazer. Deus salvou você de uma desgraça eterna, de viver uma vida inteira na eternidade servindo a Satanás, sendo atormentado pelo fogo, e Ele te transportou para o reino dele agora. E este reino não vai vir, este reino já é presente, e nós podemos estabelecer esse reino hoje, se nós tivéssemos a percepção de quão maravilhoso é isso, de quão poderoso é isso, de como nós podemos influenciar as pessoas que estão do nosso lado com essa autoridade que foi estabelecida por nós. Nós verdadeiramente sairíamos daqui diferente hoje. E isso é o que Deus quer de você hoje aqui. Deus quer que uma nova postura de nós nesses dias. Quer que nós venhamos olhar para as coisas não com medo, pois Ele está governando todas as coisas. Uma das características de Deus é que Ele é soberano, e ser soberano é estar no governo de todas as coisas, ainda que algo não esteja sendo ou acontecendo como nós queríamos, mas Ele ainda está no governo. A palavra diz que nunca se ouviu, nunca se viu de um Deus que trabalha em favor daqueles que amam Ele e vivem segundo o teu propósito. Então, assim como Daniel, Deus está nos chamando hoje para viver no propósito dEle, porque esse é o lugar mais seguro do mundo. Isso é o básico que nós temos que entender. Deus Ele vai nos proteger se nós vivermos no propósito dEle, amando Ele mais do que tudo nesse mundo. Você pode dizer um glória a Deus? No último ponto, para a gente terminar: Deus será conhecido quando você vencer o seu medo. Daniel capítulo 6, verso 25 vai dizer o seguinte: isso nunca tinha acontecido antes. O texto diz: então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Então todas as pessoas receberam este aviso. Todas as pessoas receberam isso aqui que o rei, ele sancionou. Era como se tivesse sido sancionada uma lei agora, que todo o Brasil, ele tivesse que ouvir isso. E o que foi sancionado? Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro,
o peça. Então, através da postura de um jovem, ele ainda era um jovem, ele ainda era um menino, ele não era um homem experimentado nas dificuldades da vida, mas ele era um jovem, mas ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele tinha vindo aqui para fazer, ele sabia o que Deus tinha estabelecido na vida dele, ele sabia o quão maravilhoso era, o quão satisfatório era, o quão alegre era fazer a vontade desse Deus. Então ele não mediu esforços e até a vida dele ele colocou em risco para que esse Deus ele pudesse ser conhecido. E isso é o que Deus quer de você hoje. Isso é o que Deus quer de mim hoje. Essa postura, ser destemido dessa forma, ser verdadeiro dessa forma, não deixar a circunstância nos botar em medo. Mas será que amanhã eu vou ter pão para comer? Eu vou ter, porque eu estou vivendo no propósito. E se não tiver pão, eu vou jejuar para glorificar o nome do Senhor. Então não é a circunstância que vai ditar o que eu vou fazer, mas é o que Deus me chamou para fazer, que vai ditar aquilo que eu vou fazer. Deus está nos chamando para viver algo mais profundamente, assim como esses homens que nós vamos falar aqui durante 5 dias viveram no Senhor. Esther viveu, mulheres maravilhosas viveram na presença do Senhor. Deus ele quer que nós venhamos viver nesses dias. E a gente vai ver que Daniel ele não quis a glória para ele, ele não quis o reconhecimento para ele, mas ele falou: glorificado seja o nome do Senhor, toda a glória seja dada ao Senhor. Deus me livrou, não foi eu que me livrei, não foi eu que me livrei dos leões aqui, foi Deus que enviou um anjo do Senhor e me livrou contra todos esses leões aqui. A gente vai ver que aquelas pessoas que arquitetaram contra Daniel, elas foram jogadas dentro daquele poço, e antes que elas chegassem no chão, os leões já começaram a devorar elas. O nome do Senhor tem que ser glorificado através da sua vida. Não importa o que você faça na vida. Não, mas eu sou simplesmente um empregado de uma indústria aqui. Não tem problema. Não, mas eu sou o menor da menor família dessa cidade. O meu sobrenome nem é conhecido aqui. As pessoas nem sabem do meu sobrenome. Mas você tem sobre você um nome que está sobre todo sobrenome. E esse nome é Jesus. Ah, mas eu não sei falar direito, eu tenho uma condição de que eu me enrolo todo e às vezes eu não consigo falar. Na hora certa, o Espírito Santo vai pôr palavras na sua boca, assim como Jesus disse. E vocês glorificarão o nome do Senhor. Mas para isso nós temos que perder o medo e continuar caminhando nesse caminho, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, convidando pessoas a conhecer este Cristo, sendo verdadeiramente aqueles que manifestam a salvação a todo aquele que está perdido. Eu quero finalizar por aqui, com o texto que nós lemos no início. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Não importa o medo que você tem, se coloque de pé do seu lugar. Não importa o medo que você tem, enquanto esse louvor vai estar tocando, você que tem algum medo, algo que te impede de avançar, algo que te impede de dar um passo de fé, algo que tem te impedido hoje de manifestar aquilo que você carrega de mais poderoso, que é a salvação a todo aquele que precisa de salvação. Ah, mas eu tenho medo de não dar conta de sustentar a minha família. Eu digo a você que Jesus Cristo ele pode trazer todo o recurso para a sua mão necessário. Ah, mas eu tenho medo, pastor, de dar esse passo aqui e eu não conseguir sustentar isso que eu estou querendo dar esse passo. Deus vai te sustentar se isso for para a glória dele. Ah, mas eu estou com medo de tomar essa decisão e agora eu não vou ter mais a condição de organizar tudo. As coisas vão estar fora do meu controle. Daniel ele estava num ambiente em que ele não tinha controle, mas ele tinha controle sobre as ações dele. Então Deus está te chamando hoje para ter essa percepção, essa condição de caminhar sobre uma palavra, não pelo que você tem força no braço para fazer,
Não pelo que a sua aptidão física, o seu intelecto, o que você estudou, te dá a condição de fazer. Mas Deus está te chamando para caminhar sobre uma palavra de verdade. Não agir conforme as tuas forças. Eu vou fazer isso aqui, porque de acordo com os meus cálculos, meus planejamentos, isso aqui vai dar certo. Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus, Ele rompeu a lógica humana quando Ele deu a percepção, a condição de Daniel decifrar aquelas visões, aqueles sonhos. Ele pegou tudo de humano que tinha, todo o estudo humano que tinha e colocou debaixo dos pés dele, porque ele revelou a Daniel o que iria acontecer. E nós vamos ver o livro de Daniel dando revelações acerca do futuro dos reinos que seriam estabelecidos. Mas só que um reino que está dito aqui em Daniel, ele não terá fim. E é o reino de Cristo Jesus, um reinado eterno. Um reinado onde nós vamos estar junto com Ele à mesa, reinando sobre todos aqueles. Nós vamos reinar com Cristo sobre toda a eternidade. Nós vamos viver uma eternidade ao lado do nosso Criador, o Deus Pai que nos criou para todas as coisas. Mas Ele quer que nós venhamos iniciar esse reinado aqui, estabelecendo uma cultura que esse mundo não conhece. Uma cultura que vai totalmente na contramão da cultura deste mundo. Uma cultura que às vezes vai nos colocar até uma situação de sermos taxados como bobos, como pessoas imaturas. Mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Então eu te chamo aqui na frente, você que tem medo de algo, nós vamos orar aqui nessa noite. E você vai depositar aos pés da cruz hoje aqui aquele medo que te paralisa, para que esse ano verdadeiramente possa ser um ano da conquista na sua vida espiritual, emocional e material. Que Deus ele possa fazer se cumprir neste ano tudo aquilo que não se cumpriu ainda na sua vida. Vem aqui para frente, vamos orar junto. Faça esse ato profético hoje de entregar o seu medo aqui, mas se você não tiver medo de nada, pode ficar no seu lugar. Se você for perfeito, eu sou o primeiro a estar aqui, porque eu tenho medo de várias coisas. Se você